Viver na divina vontade é a obra mais grandiosa diante de Deus, mas não possui externamente nada de extraordinário ou prodigioso. É o milagre dos milagres, a verdadeira grandeza da Virgem, 16 de março de 1922. Continuando no meu estado habitual, eu pensava comigo mesma: sinto-me a pior de todas, e ainda assim o meu doce Jesus me diz que os seus desígnios para mim são grandes, que a obra que realiza em mim é tão importante que não quer confiá-la nem mesmo aos anjos. Ele mesmo quer ser o guardião, o ator e o espectador dela, e, no entanto, o que faço de grandioso? Nada. Minha vida exterior é tão extraordinária que faço menos do que os outros. Mas, enquanto eu pensava nisso, meu sempre amável Jesus, interrompendo o meu pensamento, disse-me: filha minha, percebes que sem o teu Jesus não sabes pensar, nem dizer outra coisa que não sejam disparates. Até mesmo a minha querida mãe não fazia nada de extraordinário em sua vida externa. Pelo contrário, aparentemente fazia menos do que outras pessoas. Ela se dedicava às ações mais ordinárias da vida. Fiava, costurava, varria, acendia o fogo. Quem jamais teria pensado que ela era mãe de um Deus? Suas ações externas nada indicavam a respeito. E quando me trouxe em seu seio, contendo em si o Verbo eterno, cada movimento, cada ação humana sua recebia a adoração de toda a criação. Dela fluía a vida e a conservação de todas as criaturas. O sol dependia dela e aguardava a conservação de sua luz e calor. A terra dependia dela para o crescimento das plantas. Tudo girava ao seu redor. Céus e terra estavam sob seu comando. E, no entanto, quem via isso? Ninguém. Toda sua grandeza, poder e santidade, os imensos mares de bens que dela emanavam, permaneciam em seu interior. Cada palpitação, cada respiração, pensamento, cada palavra sua era um desaguar no seu Criador. Entre ela e Deus havia contínuas correntes em que dava e recebia. Nada saía dela sem ferir o seu Criador, e que não ficasse ferida por ele. Essas correntes a engrandeciam, a elevavam e a faziam superar tudo. Mas ninguém via nada disso. Apenas eu, seu Deus e Filho, estava ciente de tudo. Entre mim e minha mãe havia uma corrente tão profunda que seu palpitar fluía no meu, e o meu no dela, de modo que ela vivia do meu palpitar eterno e eu da sua palpitação materna. Nossas vidas eram entrelaçadas, e foi precisamente isso que, diante de mim, a distinguia como minha mãe. As ações externas não me satisfazem nem me agradam, e se não forem fruto de um interior no qual eu mesmo formo a vida. Agora, por que te surpreendes que tua vida externa seja tão ordinária? Eu costumo encobrir as minhas obras mais grandiosas com as coisas mais simples, para que ninguém as identifique e eu tenha mais liberdade de agir. Quando termino tudo, faço uma surpresa e as revelo a todos, deixando-os admirados. Mas é certo que a obra que faço em ti é grandiosa. Consideras pouco o fato de que todos os teus atos fluam na corrente do meu querer, e que a corrente do meu querer corra em todos os teus atos, e que, enquanto essas correntes fluem, fazem um só ato com todos os atos das criaturas.
derramando sobre todos um querer divino, tornando-se ator de cada ato de cada um, substituindo para todos um ato divino, um amor, uma reparação, uma glória divina e eterna, e que a corrente de uma vontade humana esteja em contínuo relacionamento com uma vontade divina e que uma desemboque na outra. Filha minha, o que te recomendo é que sejas atenta e me sigas fielmente. E eu disse, meu amor, destes dias acontecerão tantas coisas que me senti distraída. E ele respondeu, por isso, se atenta, pois, quando o que fazes não corre no meu querer, é como se o sol parasse o seu curso, e quando estás distraída, forma nuvens diante do sol, e acabas ficando na escuridão. Contudo, quando as distrações são involuntárias, basta um ato forte e decidido da tua vontade de correr no meu querer, para fazer o sol voltar a seu curso, e como um rápido ventinho dissipar as nuvens, fazendo resplandecer ainda mais belo o sol do meu querer. A culpa é uma cadeia para o homem, o repouso que Deus e a criatura se dão mutuamente. 18 de março de 1922. Eu estava acompanhando meu doce Jesus em suas penas da paixão, e ele, fazendo-se ver, disse, minha filha, a culpa acorrenta a alma e a impede de praticar o bem. A mente sente a cadeia da culpa e fica impedida de compreender o bem. A vontade sente a cadeia que a envolve e se sente entorpecida, e em vez de querer o bem, quer o mal, o desejo acorrentado. Sente-se de asas cortadas, incapaz de voar até Deus. Oh, como me dá compaixão ver o homem acorrentado pelas suas próprias culpas. Eis porque a primeira pena que quis sofrer na paixão foram as cadeias. Quis ser acorrentado para libertar o homem de suas cadeias. Essas cadeias que sofri, assim que me tocaram, converteram-se em cadeias de amor, que ao tocarem o homem queimavam e quebravam as suas, acorrentando-o com as minhas amorosas cadeias. Meu amor é operante, não sabe estar sem operar. Por isso, para todos e para cada um, preparei o necessário para reabilitá-los, curá-los e para embelezá-los novamente. Fiz tudo de forma que, se decidirem, encontrarão tudo pronto e à sua disposição. Por isso, tenho minhas cadeias preparadas para queimar as deles, os retalhos da minha carne, para cobrir as suas feridas e adorná-las de beleza, e o meu sangue para lhes devolver a vida. Tenho tudo pronto, reservo para cada um o que for necessário. Mas o meu amor quer doar-se, quer operar, sinto uma ansiedade, uma força irresistível, que não me deixe em paz se não me dou. E sabes o que faço? Quando vejo que ninguém aceita, concentro as minhas cadeias, os retalhos da minha carne, o meu sangue em quem os deseja e me ama, e a cubro de beleza, envolvendo-a completamente com as minhas cadeias de amor. Multiplico 100 vezes a sua vida de graça, e assim meu amor encontra alívio e se acalma. Enquanto dizia isso, eu via que as suas cadeias, os retalhos da sua carne e o seu sangue vinham até mim, e ele se deleitava aplicando-os sobre mim e envolvendo-me por completo. Quão bom é Jesus! Seja sempre bendito. Depois, ele voltou e acrescentou, minha filha, sinto a necessidade de que a criatura repouse em mim.
e eu nela. Mas sabes quando a criatura repousa em mim e eu nela? Quando a sua inteligência pensa em mim e me compreende, ela repousa na inteligência do seu Criador, e a inteligência do Criador encontra o seu repouso na mente criada. Quando a vontade humana se une à vontade divina, as duas vontades se abraçam e repousam juntas. Se o amor humano se eleva acima de todas as coisas criadas e ama somente o seu Deus, que belo repouso encontram mutuamente Deus e alma? Quem oferece repouso o encontra. Faço-me seu leito e a mantenho no mais doce sono, envolvida em meus braços. Por isso, vem e repousa em meu seio. O propósito da criação é que entre a vontade de Deus e a vontade do homem haja uma respiração contínua de dar, receber e restituir. 21 de março de 1922. Continuando em meu estado habitual, estava refletindo sobre o santo querer divino, e meu sempre adorável Jesus me apertou em seus braços, suspirando profundamente. Senti o seu hálito descer até o meu coração, e então ele me disse: Filha do meu querer, o meu sopro onipotente te dá a vida do meu querer, de maneira que, para quem faz a minha vontade, o meu querer administra o seu hálito como fonte de vida, e ao soprá-lo, afasto de ti tudo o que não me pertence, de modo que tu não respiras outra coisa, senão o ar da minha vontade. E assim, como o ar é recebido e emitido, para a alma isso se torna um contínuo receber-me e dar-se a mim a cada respiro. Sobre toda a criação paira a minha vontade. Não há nada em que o meu querer não tenha deixado o seu selo. Assim que pronunciei o fiat ao criar todas as coisas, o meu querer teve domínio sobre elas, tornando-se vida e conservação de tudo. Agora, esse meu querer deseja que todas as coisas sejam encerradas nele, para receber a correspondência dos seus próprios atos nobres e divinos. Quer ver pairar sobre todos os atos humanos o ar, o vento, o perfume, a luz do seu querer, de forma que, pairando juntos, os atos das criaturas e os seus se confundam, formando uma só coisa. Esse foi o único propósito da criação, que as emanações dos quereres fossem contínuas. É isso que eu quero, pretendo e espero. Por isso tenho tanta urgência que se conheça o meu querer, o seu valor e os seus efeitos, para fazer com que as almas que vivam no meu querer com suas contínuas emanações conforme realizem seus atos, os difundam sobre tudo como o ar, que se multipliquem em todos os atos humanos, envolvendo e cobrindo tudo como se fossem atos da minha própria vontade. Então, terei alcançado o propósito da criação. A minha vontade repousará nelas e formará na nova geração. E todas as coisas criadas terão o duplo selo do meu querer, o fiat da criação, e o eco do meu fiat proveniente das criaturas. Cada ato da criatura, realizado na divina vontade, é uma santa missa, na qual se multiplica a vida e a presença real de Jesus. 24 de março de 1922.
Continuando no meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, ao vir, disse-me: Filha minha, quando a alma realiza seus atos do meu querer, ela multiplica a minha vida. Assim se faz 10 atos na minha vontade, 10 vezes me multiplica. Se faz 20, 100, 1000 ou ainda mais, tantas vezes mais eu sou multiplicado. Acontece como na consagração sacramental, mediante a quantidade de hóstias colocadas. Tantas vezes eu me multiplico. A diferença é que na consagração sacramental, eu preciso das hóstias para me multiplicar e do sacerdote que me consagre. Na minha vontade, para ser multiplicado, eu necessito dos atos das criaturas, onde mais do que em uma hóstia, e não morta como aquelas antes da minha consagração, a minha vontade me consagra e me encerra no ato da criatura, e eu permaneço multiplicado em cada ato dela, realizado na minha vontade. Por isso, o meu amor encontra alívio completo nas almas que fazem a minha vontade e vivem no meu querer. Elas são sempre aquelas que suprem não apenas todos os atos que as criaturas deveriam realizar, mas também a minha própria vida sacramental. Quantas vezes a minha vida sacramental fica obstaculizada nas poucas hóstias em que eu permaneço consagrado? Porque são poucos os que comungam. Outras vezes faltam sacerdotes que me consagrem. E a minha vida sacramental não só deixa de ser multiplicada, como eu gostaria, mas chega a ficar sem existência. Oh, como o meu amor sofre por isso! Eu gostaria de multiplicar a minha vida todos os dias, em tantas hóstias por quantas são as criaturas, para poder me dar a elas, mas espero em vão, e a minha vontade fica sem efeito. Porém, o que decidi terá seu cumprimento. Por isso, sigo um novo caminho. Multiplico-me em cada ato vivo da criatura, realizado no meu querer, para me fazer suprir a multiplicação da vida sacramental. Assim, somente as almas que vivem no meu querer suprirão todas as comunhões que as criaturas não receberam e todas as consagrações que não foram feitas pelos sacerdotes. Nelas encontrarei tudo, inclusive a multiplicação da minha vida sacramental. Por isso, repito, a tua missão é grande. Não poderia escolher uma missão mais elevada, nobre, sublime e divina para ti. Não há nada que eu não centralize em ti, incluindo a multiplicação da minha vida. Realizarei novos prodígios de graça, jamais feitos até agora. Por isso, te peço, se atenta, sê-me fiel, permite que a minha vontade tenha sempre vida em ti. Assim, no meu próprio querer, encontrarei concluída em ti a obra da criação, com os meus plenos direitos e tudo aquilo que quero. Ao fundir-se na vontade divina, a criatura forma sua vida nela e vem a possuir o ato contínuo de Jesus. 28 de março de 1922. Continuando no meu estado habitual, enquanto me fundia completamente no santo querer do meu amável Jesus, ele me disse: Filha do meu querer, se soubesses os portentos e os prodígios que acontecem quando te fundes no meu querer, ficarias maravilhada. Ouve, tudo o que eu fiz na terra está em contínuo ato de se dar ao homem, formando uma coroa ao seu redor. Os meus pensamentos formam uma coroa em torno da inteligência da criatura.
As minhas palavras, as minhas obras, os meus passos, etc., formam uma coroa ao redor de suas palavras, de suas obras, de seus passos, para que, ao entrelaçar suas ações às minhas, eu possa dizer ao meu Pai Celestial que seu operar é como o meu. Agora, quem toma posse desse meu ato contínuo? Quem se deixa entrelaçar pelo meu operar, com o qual coroei toda a família humana? Aquele que vive no meu querer. Enquanto fundias os teus pensamentos no meu querer, os meus pensamentos que te faziam coroa, sentiam um eco dos meus na tua mente, e, unindo-se aos teus, multiplicavam-se os teus com os meus, e formavam uma dupla coroa em torno da inteligência humana. Assim o meu Pai recebia não apenas de mim, mas também de ti, a glória divina em nome de todas as inteligências criadas. O mesmo acontece com as palavras e com tudo mais. E não apenas em nome das criaturas, mas também por todas as outras coisas criadas. Justo porque todas as coisas foram criadas para dirigir continuamente amor ao homem, e o homem, por justiça, deveria oferecer para cada coisa criada uma homenagem e amor ao seu Criador. Agora, quem supre isso? Quem faz seu aquele fiat pelo qual todas as coisas foram feitas? Para espalhar sobre tudo uma homenagem, uma adoração e um amor divino ao Criador? Aquele que vive no meu querer, praticamente em cada palavra sua. Essa alma toma para si aquele fiat onipotente, o eco do fiat eterno ressoa no seu fiat divino, no qual que vive, espalhando-se, correndo, voando e imprimindo em cada coisa criada outro fiat, devolvendo ao Criador a homenagem e o amor que ele desejou. Foi isso que eu fiz quando estava na terra. Não houve coisa pela qual eu não tenha oferecido ao meu divino Pai uma retribuição devida em nome de todas as criaturas. Agora, quem faz isso? E eu quero, eu espero. E quem vive no meu querer? Se tu visses como é belo contemplar em cada cintilar das estrelas, em cada gota de luz do sol, a minha glória, o meu amor, a minha profunda adoração unida à tua. Ó, como corre e voa nas asas dos ventos, enchendo toda a atmosfera, percorrendo as águas do mar, pousando em cada planta, em cada flor, multiplicando-se em cada movimento. É uma voz que ecoa por tudo e diz: amor, glória e adoração ao meu Criador. Por isso, quem vive na minha vontade é o eco da minha voz, a repetidora da minha vida, a glória perfeita da minha criação. Como não deveria amá-la? Como não daria a ela tudo o que deveria dar a todas as outras criaturas juntas e torná-la soberana sobre tudo? Ah, o meu amor se encontraria em apuros se assim não o fizesse. O motivo das penas de Luísa, que superam as do purgatório. Jesus, declarado louco, reparou com esta humilhação a loucura do pecado. 1º de abril de 1922. Passo dias amarguíssimos na privação do meu doce Jesus, e quando ele se faz ver, é quase como um relâmpago que logo desaparece. Que dor, que tormento! Minha mente está tomada pelo pensamento de que a minha vida, o meu tudo, não voltaria mais. Ah, tudo para mim está acabado. O que farei para reencontrá-lo? A quem recorrerei? Ah, ninguém se compadece de mim.
Enquanto pensava nisso e em tantas outras coisas, meu amável Jesus veio e me disse: pobre filha minha, como sofres! A tua condição dolorosa ultrapassa o próprio estado das almas do purgatório, pois se elas estão privadas de mim, é pelas culpas com que se veem manchadas. Isso as impedem de me ver. Elas mesmas não ousam vir a mim, porque diante da minha santidade infinita não há pequena mancha que possa resistir à minha presença. E se eu permitisse que permanecessem diante de mim, isso seria para elas o maior tormento, superando as próprias penas do inferno. A maior tortura que eu poderia dar a uma alma seria deixá-la manchada diante de mim. Por isso, para não atormentá-la ainda mais, permito que ela se purifique primeiro, para só depois admiti-la à minha presença. Mas entre mim e a pequena filha do meu querer, não são as culpas que me impedem de aparecer, é a minha justiça que se interpõe entre nós. Por isso, a tua dor de não me ver supera qualquer outra pena. Pobre filha, coragem, foi-te dada a minha mesma sorte. Como são terríveis as dores da justiça, e só posso compartilhá-las com quem vive na minha vontade, pois é necessária uma força divina para suportá-las. Mas não temas, voltarei logo. Como de costume, deixa que os raios da justiça toquem as criaturas. A minha justiça também deve seguir o seu curso, e tu não poderias sustentá-la completamente. Depois estarei contigo novamente, como antes, mas não te abandono. Sei que não podes estar sem mim, por isso estarei no fundo do teu coração e intercederemos juntos. Depois disso, continuei as horas da paixão e acompanhava o meu doce Jesus no momento em que ele foi vestido e tratado como louco. Minha mente se perdia neste mistério, e Jesus me disse: filha minha, o momento mais humilhante da minha paixão foi exatamente este. Ser vestido e tratado como louco, tornei-me o divertimento dos judeus. O seu trapo, humilhação maior, não poderia sofrer a minha infinita sabedoria, e, no entanto, era necessário que eu, o filho de um Deus, sofresse esta pena. O homem, ao pecar, tornou-se louco. Não há loucura maior que o pecado. De rei que é, torna-se escravo e joguete de paixões baixíssimas, que o tiranizam, acorrentando e lançando na lama, cobrindo-o com tudo o que há de mais imundo. Oh, que grande loucura é o pecado! Neste estado, o homem jamais poderia ser admitido diante da majestade suprema. Por isso quis sofrer esta humilhação, para obter ao homem que saísse deste estado de loucura. Ofereci-me ao meu Pai Celestial para suportar as penas que a sua loucura merecia. Cada pena que sofri na minha paixão não era nada além do eco das penas que as criaturas mereciam. Esse eco ressoava sobre mim, submetendo-me a dores, escárnios, zombarias, desprezos e todos os tormentos. Livro do Céu, volume 14. Escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.